Você que não viajou, está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu quero falar um pouco com vocês a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero perguntar para você, e o Espírito Santo também, o que representa tudo isso. Capítulo 11 de 1 Coríntios, nós já lemos inúmeras vezes. Mas eu quero dizer para você que a ceia do Senhor, ela tem uma representação muito grande, ela simboliza o anúncio da morte de Cristo, fala da ressurreição, fala da celebração, da história. Existem duas coisas importantes para nós celebrarmos e que a Bíblia nos deixa, que é a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Mas o que no passar dos anos, o que eu sinto é que tudo isso virou uma rotina. E a ceia do Senhor não pode virar uma rotina na sua vida. Fala para o Senhor, não pode virar rotina. Sabe por quê? Virar rotina é quando você acorda todos os dias. Quando você levanta e vai no banheiro, a primeira coisa que você faz qual é? Pega a pasta de dente, pega a escova de dente e começa a limpar os dentes. Isso vira rotina. Se não virou rotina na sua vida, tem que virar também, viu, irmão? Escovar os dentes. Bom. Mas você vê que muitas vezes, quando você pega essa escova de dente, essa pasta de dente, você já não limpa como você tem que limpar. Muitas vezes na pressa, você vai lá, passa e vai embora. Quando não, você esquece. As coisas, quando viram rotina, elas se tornam perigosas. Porque muitas pessoas acham que no dia de Santa Ceia eu devo ir à igreja. Mas tudo bem, eu louvo a Deus por você estar aqui. Mas qual o propósito de tudo isso? Eu começo a olhar as Escrituras e começo a ver um Jesus que mostra a sua necessidade de compartilhar algo conosco. Esse é o momento onde o Senhor quer compartilhar algo conosco. Você não pode sair da sua casa simplesmente para vir aqui num domingo e achar que esse é mais um domingo e não examinar as Escrituras, ou não se examinar. Capítulo 11 de Coríntios, a partir do versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando o Senhor fala aqui indignamente, é uma palavra assim que nós precisamos tomar muito cuidado e entender tudo isso, porque Deus quer extrair de você algo. Fala para o seu irmão: Deus quer extrair de você algo. Deus não quer extrair de você culpa, nem peso, mas Ele quer extrair de você amor, ou reconhecimento. Porque o versículo próximo diz assim: examine-se, pois, o homem o quê? A si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu gosto de uma tradução lá em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, só você voltar um pouquinho aí, onde ele fala assim: eu sou o pão da vida. Você tem noção do que é você pegar esses alimentos e participar da ceia? Você tem noção de tudo isso? Ele diz assim: eu sou o pão da vida. E ele continua dizendo assim no versículo 48: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Aqui não há morte, filho, mas aqui há vida. E continua dizendo assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha o quê? Minha carne. Ele se fez carne por mim e por você. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu estava buscando na palavra, e através de tudo isso que o Senhor fez desde o início da sua história, Ele tem mostrado a sua glória para nós, através de homens e mulheres de Deus. Eu estava pensando em todo aquele que nele está e vive com Ele não passa necessidade. Amém? Quem crê nisso? Por mais que você possa se achar numa tremenda luta, você não vai passar necessidade, porque quando a história nos fala de José, lá no capítulo 39 de Gênesis, hoje nós vamos olhar um pouco a Bíblia. Abra lá,
todos já conhecem a história de José. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Fala para o seu irmão: o Senhor é contigo. A Bíblia diz que José veio a ser um homem próspero. Agora, quando ele chega na casa de Potifar, aquele homem começa a viver um dos seus melhores momentos, até o ponto da mulher de Potifar querer seduzi-lo. Então a gente fica nos dias de hoje achando que a mulherada está fogo, né? Mas já existia na história. Não está hoje assim, a mulherada está fogo, né? Não, mas na história já existia. Ela tentou seduzi-lo e diz a história que ele fugiu. E hoje está difícil para encontrar José fugindo das tentações. E a pergunta é: você tem fugido das suas tentações? Os textos dizem que enquanto ele fugia, ela pega um pano ou um pedaço das suas vestes. E quando chega a Potifar, ela falou: ele tentou me agarrar. O que acontece? José vai preso. Mas no versículo de número 2, leia aí, por favor, do capítulo 39, diz o quê? Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá. E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, que estava na casa do seu senhor egípcio. Eu canso de dizer para vocês que prosperidade não quer dizer dinheiro. Eu canso de falar para vocês de hoje essa onda de prosperidade, e é isso, é aquilo. E a história de José me ensina que não é dinheiro. Porque a história de José me ensina que ser próspero é estar na graça. Ser próspero é estar com Deus. Ser próspero é estar na mesa e saber o sentido da mesa. E a história nos mostra que esse mesmo homem que fugiu, em momento de abastança, ele vai ser preso. Passa-se os dias, ele encontra um padeiro, um copeiro. Ele relata os sonhos desses homens e ele faz o seguinte: faz um pedido para eles: não esqueçam de mim. Fala para o Senhor: não dependa dos homens, Senhor. Porque esse mesmo José, que foi lá e deu uma palavra para aqueles homens, que o padeiro 3 dias iria morrer, o copeiro em 3 dias iria estar comendo os manjares do rei. Esses mesmos homens que acabaram saindo, acabaram esquecendo José na prisão. Depois você lê aí, lê o capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, você vai ler essa história, você vai se entusiasmar com essa história. No capítulo 40, no versículo 23, diz assim: e o copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Capítulo 41, versículo 1, passado 2 anos, fala 2 anos. 2 anos completos. Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Aí é uma outra história. Mas depois de 2 anos, aquele homem lembrado. O tempo não é nosso. Nós temos que fazer a nossa parte.
Eu olho na história, eu vejo um homem onde Deus pôde mostrar a sua glória, depois de ter ele sido fiel ao Senhor. Ao mesmo tempo eu vejo um Davi, onde ele reconhece que ele errou. E muitas vezes esse reconhecimento que nós erramos não passa nem na nossa porta. Nós estamos, sabe como quem? Como os fariseus. Mas eu não orei, eu não fiz, eu não dei o dízimo. A ceia não simboliza isso. Eu vejo na história de um Davi que teve que reconhecer a sua fraqueza e o seu pecado. Lá em 2 Samuel, capítulo de número 6, você vai ler uma das grandes histórias. Enquanto um fugiu, o outro não. O outro foi para o jardim. E cuidado com o jardim, viu, igreja? Diz a história que Davi não foi para a guerra, e ele se encontra no jardim lá, passeando, e ele avista a Batseba. Diz o texto que lá no capítulo de número 12, começa no capítulo de número 11. Segunda Samuel, capítulo de número 11, onde ele toma posse da mulher de Urias, tem relação com essa mulher. Depois coloca Urias na frente de uma grande batalha. E a história está aí. Eu só estou trazendo um resumo bem rápido para vocês. E nós temos que nos atentar com tudo isso. Ele coloca Urias na frente da batalha. E Urias vem a morrer, vem a falecer. Depois ele toma Batseba como sua esposa. A palavra diz que ela tem um filho. Mas chega o profeta Natan, trazendo uma palavra ao rei Davi. Capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natan a Davi. Chegando Natan a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que a sua casa crescera junto aos seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, do copo. Dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo viajante ao homem rico, não quis tomar as suas ovelhas do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compareceu. Então disse Natan: Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, as mulheres de teu senhor em teus braços,
e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso for a pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Fala para o seu irmão: Deus vê tudo. Eu posso não ver nada, mas Deus vê tudo. E aí no seu interior, Deus está vendo tudo. Diz um texto que esse filho veio a falecer. Que nós não venhamos ler tudo aqui. No versículo 18 ao 7, um dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informar que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta, que mais se afligirá? Então Davi, versículo 20, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou, e depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Ato de arrependimento, coisa que nós não vemos nos dias de hoje. Esses atos de arrependimento. Mas um que passa pela glória é o até então chamado Saulo, onde diz o texto lá em Atos dos Apóstolos. Abra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Esse mesmo Saulo, que era o perseguidor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mais um texto. E eu creio que uma das grandes coisas que esses homens fizeram foi examinar-se a si mesmos nos momentos críticos, nos momentos de dificuldades. Eu já ministrei aqui para vocês sobre o 1 João, capítulo de número 3, que fala sobre o pecado. Eu não observei muito nesse carnaval, mas em duas ocasiões que eu liguei a televisão para observar, eu creio que o primeiro dia foi sexta para sábado, das escolas de samba, é isso? Sexta para sábado. E uma das escolas falava muito sobre bruxaria e magia. E foi essa escola que abriu o Carnaval de São Paulo. Você tem aquela sua mensagem aí, não?
você tiver aí, prepare aí para ele, por favor. E aí, por incrível que pareça, eu estava orando nessa madrugada e depois eu liguei a televisão ali. E a outra escola também falando sobre filhos de Gandhi, tudo mais. E eu também li algo que o Gabriel postou nas redes sociais, e eu creio que as redes sociais servem para isso. É para você estar colocando. Diz assim: os espíritos se alimentam do que as pessoas fazem no carnaval, diz seguidor do candomblé. E aí o texto que ele colocou é assim: além dos altos índices de abusos nas estradas, cerca de 800 pessoas foram presas por diversos crimes. A Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação 1,5 toneladas de maconha e quase 50 quilos de cocaína no Carnaval 2017. A questão que surge é: por que acontecem tantas tragédias neste período? De acordo com o seguidor das religiões afro-brasileiras, que preferiu não ser identificado, a resposta pode estar na atuação dos espíritos malignos que ficam soltos durante as festas carnavalescas. Por isso, muitas casas de umbanda e candomblé fecham. Como tem muita gente bebendo demais, usando muita droga, abusando do sexo, os espíritos que comungam esse tipo de coisa ganham força, porque se alimentam do que as pessoas fazem. Eu peguei esse texto aqui, comecei a ler, comecei a pensar e aí eu penso: Senhor, cadê o José? Cadê o Davi? Cadê aquele mesmo Saulo querendo mudança? Por que você está alimentando o seu pecado? Por que as igrejas estão alimentando o pecado, sendo que isso deve ser um percurso? A gente estava falando aqui, não que o pecado tem que ser um acidente de percurso, né? Só que o pecado não é mais isso nos dias de hoje. A pessoa peca e é convicta naquilo e continua pecando, continua na prática. Hoje eu preciso te alertar sobre esse texto de 1 Coríntios. Isso tudo aqui não é rotina. Nós precisamos fazer a diferença. A igreja de Cristo precisa fazer a diferença. Você entendeu que os espíritos malignos se alimentam do seu pecado? Se alimentam da prática do seu pecado. Quando nós vamos lá para 1 Coríntios, quando nós falamos da ceia, quando nós mencionamos que tudo isso aqui não pode ser rotina, esse momento é um momento solene para nós, amados e amadas. É algo único. Esse momento, essa prática da ceia do Senhor para nós é algo imensurável. Onde o Senhor quer que você examine-se, mas não para estar se julgando, não. Não está colocando: pô, eu fiz isso, não posso participar. Eu pequei, não posso participar. Eu não falo com meu irmão, eu não posso participar. Pô, quantas coisas a gente faz no nosso dia a dia. Se fosse meu irmão, eu creio que nenhum de nós éramos merecedores
para estarmos participando da mesa do Senhor. Se fosse por erros, nós seríamos os maiores dos pecadores. Mas não! A graça veio sobre as nossas vidas. O amor de Cristo veio sobre as nossas vidas. Ele morreu na cruz. Ele derramou o seu sangue por mim e por você, para que nenhum jugo venha sobre nós. Lá em 1 João 3,20, não precisa você abrir não. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração. Se você tem algo no seu coração que está te acusando aí, certamente Deus é maior que o seu coração. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não foi isso, não? Nada nos separará. Não é isso? Mas muitas vezes você sente esse senso de culpa. Você fala assim: eu não sou digno. Eu escutei um pastor falando assim: se a gente for olhar para esses templos que hoje as academias, né? Que são as pessoas mais preocupadas com o corpo, né? Com a estética, estão mais preocupadas com tudo isso do que propriamente em estar na presença do Senhor. Então não podemos estar aqui. Tem tantas coisas, amados, que a gente precisa parar para pensar, e antes de julgarmos o nosso irmão, nós temos que extrair algo dentro de nós que precisa fluir. E quando Deus fala assim: eu quero compartilhar o meu amor com você, é isso aqui. Eu quero compartilhar. Eu fiz tudo naquela cruz por você. O castigo que era para você não é mais. Eu tomei nos meus ombros. Mas eu quero que você reconheça isso. Não seja um fariseu. Foi o dia que eu ministrei aqui: fariseu não queira ficar pregando para fariseu, porque fariseu não tem jeito. O cara tem uma linha e ele vai naquela linha, ele não muda naquela linha. Não queira converter fariseu. Deixa o fariseu para lá. Viva a sua vida com Cristo. Abra lá em Marcos capítulo de número 7. Versículo de número 5 diz assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Isso aqui, sabe, irmão, a gente fala aqui sobre os fariseus, mas tem muito crente aqui, viu, que fica julgando o outro irmão. Pô, mas o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, e ele não, ele é o santo. Então assim não serve para você. Então essa mesa não é para você. Se você se considera um santo, se você se considera a santa, não faça parte disso aqui, porque isso aqui não é para você. Olha o texto que diz ainda: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que quer dizer isso, cara? Quando o Senhor fala: o seu coração está longe de mim, é aquele pecador que fala assim: Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ti. Não é o fariseu fala aqui do outro lado: não, não preciso de nada não, eu já sou
sou isso, sou aquilo, eu sou crente, eu venho terça, quinta, domingo, culto de jovens, eu sou crente, mas ele precisa mudar. É o que nós mais estamos vendo nas igrejas. A gente cansa de falar que a igreja é lugar para os doentes, mas as pessoas aí fora nos acham santos. Nós temos que buscar a santidade, sim. E esse é o nosso propósito nesse tempo: obediência, disciplina e santidade. Temos que buscar isso, sim. Mas nós precisamos primeiramente reconhecer quem nós somos. Quando a palavra diz: examinai-se, pois, o homem a si mesmo, você precisa entender que você precisa de ajuda, que nós precisamos de ajuda. Todas as ministrações, todos os pastores, pastoras aqui que ministram, que falam inúmeras vezes: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Quando você achar que você já é um super crente, está a um ponto a um passo da queda. Por isso que a cada dia o Senhor vem nos tratando, a cada dia o Senhor vem nos alimentando, a cada dia o Senhor vem depositando mais uma porção do Teu Espírito sobre nós. A cada dia nós vamos crescendo, a cada dia. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são presentes em homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para que guardais a vossa própria tradição. Versículo de número 14: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. João 3,15 diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Está vendo o que a Bíblia diz? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Você já fez essa reflexão? É muito sério, gente. As pessoas vêm, participam da ceia e não gostam do irmão que está aqui. Tem birra do irmão porque fez isso, fez aquilo. Mas onde está o amor de Cristo em você? Onde está a mudança de Cristo em você? Onde está a transformação de Cristo em você? Ele já pagou um preço por você imerecidamente. E você odeia seu irmão. Você odeia seu irmão. E ainda, pior ainda, vem para a Santa Ceia, não participa da Santa Ceia e continua odiando o irmão. A pergunta é: para que você veio? É uma casa para onde nós devemos entender que nós não somos nada se não for Cristo em nós. É uma casa onde nós precisamos entender que ou nós somos de Cristo ou nós não somos. É uma casa onde nós precisamos entender que nós precisamos mudar. Porque as coisas muitas vezes viram rotina. E não pode virar rotina nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que ela se renova a cada dia. Então, se nós buscamos, ela se renova. Então, participar de tudo isso aqui, eu gostaria que as irmãs já pudessem preparar.
participar de tudo isso daqui é nós fazermos uma reflexão. Porque muitas vezes é difícil até de nós entendermos beber o sangue de Cristo, comer o corpo, é muito difícil de entender tudo isso. Mas a questão é, você não pode deixar de participar da ceia por causa do seu pecado. Deu para você entender? Ele já levou todos os seus pecados. Basta você confessá-lo diante dele, não diante de homens. Ele quer escutar, quer um relacionamento com você. Porque muitas vezes você pecou no dia de ontem, eu não vou participar da ceia. Mas qual a motivação que te trouxe aqui hoje? Domingo de rotina? Ah não, eu participo lá na minha igreja. Eu já participei, então isso daí já virou algo de homens. Porque se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer compartilhar com você algo, independente da igreja que você congrega. Acabar com esse negócio de religiosidade. Meu pastor, a minha igreja. Vocês nunca vão escutar. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana. Vocês nunca vão escutar a minha igreja. Essa igreja não é minha. A minha, vocês nunca vão escutar. Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. E quando diz aí, examine-se, pois o homem a si mesmo, é fazer aquela reflexão, dizendo: Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Você reconhecer as suas fraquezas diante de Deus, não diante de homens. Você entender que o pecado não pode ser mais forte que o Espírito que habita em você. Ou seja, a carne não pode ser mais forte que o Espírito Santo de Deus. Porque eu creio que nessa hora é uma luta tremenda entre a carne e o Espírito. Ah, pastor, eu venho de uma outra religião. Meu irmão, se Deus te trouxe aqui, Ele quer ter um encontro contigo. Ele te chama. Ele te chama. Ah, não estou falando com meu esposo, não estou falando com a minha esposa. Ah, irmão. Não é noite de meninice. Não é noite. Eu lembro que uma das coisas que era no meu Egito, eu costumo dizer que era no meu Egito, é quando nós falávamos assim: vão participar da ceia só aqueles que aceitaram a Cristo ou foram batizados nas águas. E Deus começou a me mostrar: filho, não é nada disso. Quem tem que examinar não é você, mas eles precisam se examinar. Eles precisam entender o propósito, que é estar na mesa com o Pai. Eu gostaria que você pudesse fechar os seus olhos. O grupo de louvor subir também. Não, o grupo de louvor pode ficar. Deixa só o... Eu gostaria que você examinasse o seu interior.
Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele vai falar onde você está errando, onde você está pecando, o que você precisa consertar, o que você precisa arrumar. E tudo isso é individual. E se tem algo dentro de você, aí é a chance de você falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, dê um sinalzinho com a sua mão aí, porque nós vamos orar por você. Você entregando sua vida para Jesus, você não vai deixar de participar da ceia. E para entregar a vida para Jesus tem que ter coragem também. Quem gosta que me perguntou algo outro dia foi: pastor, por que o senhor não faz um apelo de reconciliação? Isso eu creio que o melhor momento para você se reconciliar com Cristo é agora. Se eu tenho que chamar você aqui na frente e você entender que se você é um pecador, você não vai ser mais um pecador. O pecado vai ser um acidente de percurso. Não fique preso à sua própria culpa. Não fique preso à sua própria culpa. Nós vamos ser juntos. Deus, a gente não tem que falar com Deus, não precisa você olhar para mim, não. Com Deus aí, Senhor, que isso não se torne uma rotina na minha vida, mas seja um momento onde eu venha compartilhar com você meu dia a dia, minha vida, onde eu estou colocando a minha esperança, em que eu estou acreditando. Nós precisamos ter consciência desta celebração. Senhor, muito obrigada por nos permitir mais uma vez participarmos da ceia. Obrigada por esta noite colocar dentro do nosso coração que tudo que vem de Ti não pode virar uma rotina. Possamos entender que é um grande privilégio o momento que estamos vivendo.
Porque Paulo só deixou essa celebração porque, da mesma forma, antes de ir para o Calvário, o Senhor assim fez com os seus discípulos. E naquele momento, Pai, o Senhor já estava anunciando que nós poderíamos participar de um pão repartido, porque o Senhor nos daria essa oportunidade. A cruz nos trouxe o direito, porque um sangue foi derramado e aqui estamos, Pai, te pedindo perdão, a começar na minha própria vida. Coisas que são tão pequenas e nos tiram de Ti, que é tão grande. Coisinhas que vão se tornando hábito do qual nós nos recusamos a recuar, a renunciar. E nesta noite, Pai, que haja renúncia no nosso meio. Uma renúncia que não seja somente pela emoção, não seja somente para fazer igual a todo mundo está fazendo, mas a mesma renúncia que o rei Davi teve em dizer: eu pequei contra o Senhor. Mas quando ele viu aquela criança, ele ainda teve a esperança que o Senhor poderia mudar de ideia. Mas o teu não permitiu que Davi ficasse rebelde contigo, porque ele sabia que ele tinha errado. E muitas vezes a rebeldia da igreja é por pecados que nós mesmos cometemos, e o Senhor não pode mudar a sua palavra. O pecado, ele vai trazer consequências, e nós vamos ter que ter a humildade que o rei Davi teve de se levantar e dizer: a vida continua, e o propósito que o Senhor tem comigo também tende a continuar. É isso que desejamos nesta noite. Que a partir desta ceia nós possamos regozijar todas as vezes que ela acontecer em nossas vidas, porque nós sabemos que isso também se chama perseverança. Nós conseguimos mais um mês nos aceitarmos contigo hoje. E te agradecemos, papai, porque sabemos que não merecemos nada disso, mas reconhecemos que o teu amor é tão grande por nós, que isso nos constrange e nos faz entender que nós não podemos chegar de qualquer jeito diante de ti. Que ao comermos deste pão, ao tomarmos deste suco, nós possamos nos conscientizar que não é alimentação física, mas é espiritual. É reconhecendo que mais uma vez o teu Espírito prevaleceu. Obrigada, Jesus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Vamos colocar em pé. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. E disse:
isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por isso participamos juntos deste pão que simboliza o corpo de Cristo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da aliança do meu sangue e disse: beberdes todas as vezes em memória de mim. Por isso participamos juntos desse suco de uva que simboliza o sangue de Cristo. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo. Senhor, me arrependo, Senhor. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor nos falou nessa noite. Leva o teu povo em paz aos seus lares, livre-os de todo perigo, de todo mal. Que possamos ter uma semana abençoada. Nos guarde, dê um descanso para os teus filhos.